Sejam bem-vindos à Conexão Sicredi. Eu sou a Aline, gerente de negócios da agência Nova Conquista, Sicredi Paragominas. E eu sou a Marjorie, gerente de negócios da agência Nova Conquista. Iniciaremos o nosso podcast com o tema A importância de uma nova agência Sicredi para o fomento de negócios na cidade. Teremos 3 convidados especiais. Dentre os convidados, Renata Salatini, produtora rural, mentora e palestrante. Janete Araújo, diretora financeira da empresa Juparanã. E no terceiro bloco teremos o Guilherme, gerente regional do Sicredi Sudoeste. As nossas convidadas irão trazer uma visão prática e estratégica do agronegócio e do ambiente empresarial da nossa região. Sejam muito bem-vindas, estamos muito felizes de tê-las aqui. Nós que agradecemos o convite. Obrigada, Marjorie. Obrigada, Aline. Prazer estar aqui ao teu lado, Janete. E vamos nessa aí. Dividir aí esse momento, né, especial para nós e para o Sicredi, né, que é uma instituição que tem trago desenvolvimento, né, geração de renda e valor dentro da nossa região. Obrigada. Iniciando o nosso bloco de perguntas, gostaria de direcionar para a Renata. Renata, você acompanha de perto o crescimento e a transformação do agronegócio feminino. Como você enxerga hoje o protagonismo das mulheres no agro? As mulheres vêm ganhando ano após ano uma participação significativa dentro do agronegócio, não que ela antes não tivesse, porque a mulher está dentro das propriedades desde muito tempo, né? Desde o tempo das nossas avós, eram elas que conduziam, que participavam do rancho, das alimentações, da limpeza, mas hoje ela ganha uma presença bem especial, cada vez mais difundida dentro das propriedades. E é claro, né, essa participação ela é significativa também porque ela traz resultado para dentro do negócio. É um negócio da família, mas que tem a presença da mulher, que tem a presença de todos os envolvidos ali, cuidados por esse olhar, por essa mulher que se envolve, que está dentro e que cada vez mais busca conhecimento, busca capacitação, que tem o desejo de estar ali. Mas não é o estar ali apenas por mostrar que ela é capaz, mas é um estar que vai deixar um legado, que vai gerar, é claro, conexão para todos e gerar resultado, que é o mais importante. Verdade, obrigada. Obrigada, perfeito. Agora minha pergunta para a Janete. Janete, olhando para a realidade empresarial da nossa região, qual você acredita que seja hoje o maior desafio financeiro e estratégico das empresas no agro? Então, nós vivemos um momento bem diferente, né? O agronegócio ele é cíclico, assim como muitas atividades, e o ciclo que nós estamos vivendo é um ciclo bem desafiador. E a gente, quando olha um panorama geral, a gente enxerga uma escassez de crédito muito grande. E esse é um dos maiores desafios financeiros, né? Então, momento de escassez que vem oriundo de margens muito apertadas dentro do negócio e que exige tanto do produtor quanto do empresário uma gestão bem mais profissionalizada, uma lupa maior dentro do seu negócio, né? Fazendo com que consiga enxergar ali aonde que pode ser feito ajustes para que essa margem ela se torne um pouquinho melhor, né? E o ganho dele continue sendo suficiente para saldar ali todas as dívidas, né? E no final de um ciclo ter um resultado positivo. Então, realmente é um cenário bem desafiador, muito mais no sentido de crédito e rentabilidade mais apertada. Entendi. Verdade. Obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês percebem que o produtor rural hoje busca apenas crédito ou ele busca relacionamento, proximidade e inteligência nos negócios? Eu penso que ele busca os 3. Ele busca relacionamento, ele busca a proximidade,
E isso tudo é um conjunto que precisa ser observado dentro das instituições, dentro dos negócios, dentro das empresas, dentro inclusive das fazendas, porque o relacionamento ele é importante, porque é ele que conecta as pessoas, é ele que faz com que as pessoas elas se aproximem ou elas se distanciem, e essas conexões elas são especiais e elas são fundamentais dentro dos negócios. A primeira colocação era a respeito do crédito, né? Do crédito. Quando nós falamos de instituição, assim como a Janete acabou de falar a respeito de crédito, que isso é fundamental, é importante, o produtor ele precisa ter esse suporte, esse apoio, porque hoje em dia, cada vez mais, está desafiador, né? O produtor ele não tem essa margem nem o recurso para trabalhar com esse recurso próprio. Então, se ele não tiver esse suporte, esse apoio, para que os negócios possam alavancar, produzir mais, prosperar, e é claro, né, deixar de ficar naquela margem sempre No 0 a 0 no ali, 0 a né? 0. Né? Claro que tem ano que Sim. se chegar no 0 a 0 tá maravilhoso. Tá bom demais. Tá bom demais. Empatando já tá bom. É verdade. Mas não é o que a gente busca, né? Sim, Em mês de Copa, o que a gente quer é a vitória. Ou seja, sem ter o dúvida. resultado positivo. É jogar para ganhar. É jogar para ganhar. E a última linha da planilha tá sempre positiva e não vermelha, né? Então, tudo é um contexto onde todos esses pontos são importantes e são fundamentais. Eu digo sempre assim que, como eu falei no início, né, dos ciclos, né? Então, existem momentos onde os negócios eles estão com níveis de rentabilidade maior, onde o produtor, ele, na verdade, ele vai olhar muito mais ali apenas preço, né? Porque as instituições, elas têm ali as linhas de operação, onde pode ser que tenha linhas de fomento, enfim, ali subsidiadas, onde vocês conseguem fazer um mix e isso atrai o produtor. Aí a gente fala apenas de crédito, né? Isso num ciclo muito positivo, ele vai olhar o preço. Mas num ciclo onde não está tão positivo, ele vai olhar um conjunto. E ele vai olhar muito mais a confiança, né? A solidez. Então, o que é aquilo, né? De saber que ele pode contar com aquela instituição, seja ela financeira ou não, para o momento que realmente ele precisa. Então, eu vejo que é relacionamento e confiança, que é assim, são dois pontos que são muito valorizados, né? Pelos clientes, não só do agro, como nos demais também. Obrigada, meninas. Perfeito, relacionamento é tudo, né? Renata, agora me conte um pouco da sua experiência com o Sicredi. Você que já é uma associada há bastante tempo. Gostaria que você trouxesse um pouquinho dessa história para a gente, como é ser uma associada do Sicredi, e compartilhasse com a gente alguns momentos muito interessantes, nós já conversamos nos bastidores, que aconteceram durante essa jornada. É uma caminhada muito interessante, é claro, construída com bastante relacionamento, confiança, que iniciou lá no Mato Grosso do Sul em 2001, onde nós abrimos a nossa primeira conta e depois do Mato Grosso do Sul nós viemos para o Pará, e aqui já foi desde 2015, e Rio Claro também, onde nós temos residência. Então, são várias histórias. Uma interessantíssima que eu acho bem bacana é que meu marido foi sorteado com um carro lá na agência de Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Não me recordo agora se foi uma capitalização, mas bem bacana, né? Eu me lembro que eu saí de Rio Claro, fui buscar o carro lá no Mato Grosso do Sul. Então foi uma viagem bem satisfatória. Depois aqui já no Pará, alguns momentos com os colaboradores, o Sicredi levou para dentro da fazenda o treinamento de educação financeira, né? Com os colaboradores, e esse momento para mim marcou demais, porque
para eles, eu penso que foi a primeira oportunidade que eles tiveram de se sentir valorizados e também por participar desse momento e aprender a economizar, aprender a se organizar. Depois eu fiz uma planilha para eles com todos os pontos que eles precisavam anotar, daquilo que eles aprenderam dentro do curso. E o mais interessante, eu tive um colaborador que, com as economias e com o ajuste do planejamento dele, das finanças, ele comprou uma moto através de um consórcio. E todos os nossos colaboradores, a partir do momento que eles eram registrados, imediatamente a gente já abria a conta para eles no Sicredi. Por quê? Porque é uma cooperativa, eles poderiam receber depois as sobras, as distribuições. Então, para eles era assim, muito bacana, porque vinha de uma época que nós fazíamos os pagamentos ainda em espécie, né? Não tinha Pix, aí transferência, então eles nem pensavam, porque eles não tinham as contas para poder fazer essas transferências. Então, a partir daí, tudo foi ficando, fluiu melhor dentro da fazenda, para nós fazermos os ajustes financeiros dentro dos pagamentos, e para eles também. E, posteriormente, já isso lá em Rio Claro, eu fui convidada para 2 palestras na agência de lá, uma para mulheres, voltada só para mulheres, e a segunda palestra para homens e mulheres. Então, são momentos assim especiais, de muito respeito, de muita consideração dentro desse relacionamento, e que para nós temos um carinho muito especial pelo Sicredi e por tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo desses 26 anos quase, né? E a gente fica muito feliz, né, Aline, de Sim. ouvir essas histórias. E falando nisso, você inspira muitas mulheres, né? Inspira muitas mulheres, inclusive no agro. E que conselhos você daria para mulheres que desejam crescer, empreender e ocupar espaços de liderança? Esse espaço dentro do agro, eu penso que a mulher, em primeiro momento, ela não pode pensar que ela tem que estar preparada para entrar dentro da atividade. Porque preparado nós nunca vamos estar. Nós nunca vamos chegar nesse preparo de 100% para falar assim, não, agora eu estou indo. Porque comigo foi exatamente o contrário. Eu fui para dentro da fazenda por uma necessidade, uma situação de extrema delicadeza entre relacionamento de família, e não tinha nenhum preparo. Eu não sabia os defensivos quais eram, não sabia emitir uma nota fiscal, não sabia quanto pesava um caminhão. Só que o que a grande maioria das mulheres que estão dentro das atividades, elas têm em comum é a coragem e a fé. Então, se a gente tem coragem, vai embora. Porque o resto fica pequeno, né? Fica pequeno. E no meio do caminho, se você foi, vai com medo mesmo. Porque aí Mas vai. Mas vai. Porque lá no meio do caminho a coragem vai te alcançar. E ali é que tudo começa a se desenvolver. E o estar preparado, muitas vezes, assim, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter capacitação, eu preciso treinar aqui, preciso fazer ali. Não, é devagar, é uma jornada. É como você olhar uma escada que já está lá no alto, o último degrau dela, e indo subindo devagarzinho, degrau por degrau, dia após dia. Errando, caindo, levantando e sem desistir, é claro, porque quando a gente desiste é porque realmente já chegou o final, né? Então, persistir sempre, se dedicar, né? A dedicação ela é fundamental para você ir buscar, aprender uma coisa aqui, outra lá, e devagar ir construindo a sua trajetória, a sua carreira. Não é porque a gente está no agro que a gente não pode desenvolver uma carreira sólida, de respeito, de profissionalismo. Isso é fundamental para a gente se consolidar dentro da nossa atividade. Perfeito, muito obrigada. Quantas histórias inspiradoras, Renata, parabéns. Obrigada. Janete, queria te escutar um pouco.
Como mulher em posição estratégica dentro de uma grande empresa do agro, quais as características você acredita que fazem diferença na construção de uma liderança sólida? Então, os desafios são grandes, né? Mas eu entendo que as características principais é inteligência emocional, equilíbrio emocional, compromisso e resiliência, né? Porque para a mulher os desafios são bem maiores, vocês sabem disso, né? Então, antes de sermos profissionais, nós somos mães, esposas, né? Donas de casa. E a gente tem um desafio muito grande que é fazer este papel bem feito em todas essas posições, né? E dentro de uma instituição, você precisa ter um posicionamento, né? Principalmente no agronegócio, onde a grande maioria, né, é masculina. Então, a gente, como mulher, a gente precisa saber passear muito bem, né, dentro de vários pontos, né? E um deles é muito isso, é você saber se posicionar de forma firme e doce ao mesmo tempo, né? Ter o equilíbrio e ter a resiliência, porque quando você tem todo esse arsenal, né, ali que você precisa dar conta de tudo isso, você precisa ter um equilíbrio muito grande para você chegar no seu local de trabalho e enfrentar o que tem que enfrentar no dia a dia, né? Então, muitas vezes as coisas não aconteceram da forma como que gostaríamos até o horário de expediente, e quando você entra ali, você veste, eu digo sempre que é um novo personagem, né? Eu tenho vários personagens, então, quando sai de lá, também ter o equilíbrio de como você voltar para casa, né? E saber ali separar o que é do mundo profissional, do mundo pessoal, é um desafio grande. Mas nós mulheres, a gente tem, eu sempre digo que a gente tem uma expertise muito grande, né? Coisa que os homens não conseguem ter. Os meninos que não nos ouçam. Mas, assim, a gente consegue fazer com que todo esse ecossistema aí que a gente participa, né, familiar e empresarial, enfim, ele funcione de uma forma que muitas vezes nem a gente mesma acredita, né? Quantas vezes, assim, eu já vivi situações, eu parei e disse, uau, eu dei conta de tudo isso, né? Então, assim, e fazer, acho que nós mulheres, nós temos uma característica que assim, nos difere muito, que é o fazer bem feito, né? Não que os homens não tenham isso, mas a gente tem o desejo de fazer aquilo com uma forma muito diferente. Eu digo muito isso porque eu tenho uma equipe direta de quase 80 pessoas e a grande maioria, né, são profissionais, são homens. Então, eu consigo entender ali os perfis, né? E as mulheres, elas têm realmente um jeitinho diferente de tocar as coisas, né? Verdade. E a entrega é diferente. Tem muito da emoção, do sentimento, né? Então, assim, a gente consegue fazer coisas incríveis e multifunções, né? A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fazer muito bem feito. Janete comentou uma coisa sobre vestir os personagens, né? Imagina o quanto é desafiador quando você trabalha em família com o marido. Então, o tempo todo você precisa, tira um, coloca o outro personagem, Dosar, né, Renata? Porque, assim, não deve ser tão fácil, né? Não, é delicado, é desafiador. Porque ao mesmo tempo que você está numa sala, em reunião, com aquela pessoa que está na tua frente, naquele momento, ele não é o teu marido. É o teu sócio, naquele né? momento, ele é meu sócio. Então, eu já tive momentos, assim, de preparar uma reunião, depois de uma apresentação, assim, que eu estava
sabe? Quando você precisa tampar, não é nem o personagem, mas você tem que deixar ele ali e já trocar logo, porque... E emocionalmente falando, eu olhando para essa situação hoje, eu falo, como é que eu consegui? É exatamente isso que você falou. Porque depois de estar lá, quase que, né, sentada na cadeira ali de uma maneira totalmente fora do prumo, eu ainda tive que apresentar uma reunião e olhar para ele ali não era meu marido, ele era meu sócio, e dar continuidade, porque profissionalmente falando, uma coisa não depende da outra e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Isso que é o grande desafio, principalmente dentro das propriedades, é você olhar para a fazenda como uma empresa. Sim. E essa empresa precisa ter ali os arranjos para você trabalhar cada vez mais de maneira profissional, porque o resultado é o que todos buscam no final, né? Para o bem comum, né? Para o bem comum. Mas para chegar nesse resultado não é nada fácil ainda. É por isso que eu digo que nós mulheres temos um jeitinho muito especial de tocar as coisas, né? Verdade, verdade. Quanta inspiração hoje, né, Aline? Bastante. Estava escutando vocês e a Janete, quando ela estava falando, ela falou exatamente a palavra que eu pensei. Uau! Assim, né? Quantas histórias inspiradoras de muito trabalho, muita superação, muitos desafios. E tem algo que vocês duas falaram sobre a inteligência emocional. E Renata falando desse momento de apresentar relatórios e muitas vezes os números ainda não são satisfatórios, né, como todos os sócios gostariam, mas são momentos que precisam ser dialogados, são conversas difíceis que precisam ser levadas à mesa, são tomadas... Exatamente, são tomadas de decisões necessárias, né, para de repente ajustar as rotas diante das instabilidades que vão acontecendo e que toda atividade passa. E saber, né, vocês falaram muito bem com maestria, o momento certo de dosar, de não levar aquilo para o pessoal, para também, né, de repente, uma situação que você pode não estar resolvida internamente, atrapalha no profissional e da mesma forma também o contrário. Então, ter todo esse equilíbrio, né, que vocês comentaram é importantíssimo para, né, o fomento dos negócios, mas também para a saúde mental, né, para a saúde física também, para a continuidade, né, nós somos pilares. Né, Nem sempre sai perfeito, né, Renata, o roteiro. Não. Às vezes tem que parar, respirar, volta. Ajustar a rota. Né? Exatamente. Mas, assim, faz parte, eu acho que o que é mais importante é a busca, né? A busca desse equilíbrio. Porque eu acho que para a Renata, quando a gente fala sobre uma empresa familiar, né, uma sociedade familiar, é muito mais desafiador. Porque você precisa respeitar muito os limites. Quando você está num ambiente corporativo, é diferente, né? Então, acho que o desafio, né, sem dúvida, é gigantesco. E saber também a hora de você recuar, a hora de você se silenciar. Sim, para que não entre ali em atrito, gera uma confusão maior, que você, de repente, lidar com emoções é muito delicado. Porque eu tenho um pensamento, você tem outro, vocês têm outro pensamento, e cada uma de nós é formada pelas emoções que nós construímos ao longo de uma vida. Então, é muito delicado, às vezes, eu me posiciono de uma maneira e a reação que a outra pessoa deveria ou poderia ter é diferente daquela que eu espero. Então, aí entra a inteligência emocional, de você saber a hora certa, identificar as emoções e saber a hora certa de você agir no momento certo e na intensidade certa também, né? Porque eu já ia dizer que tem que dosar, né? Tem que dosar. Sim. Tem que dosar. E aproveitando esse contexto de vida pessoal, de vida profissional, eu gostaria de fazer uma pergunta para as duas. O que é que significa hoje prosperidade para vocês? Ai, prosperidade.
Olha, no atual momento, acho que prosperidade para mim, é aquela sensação de que eu estou bem, não só material, mas para mim vale muito mais, principalmente na idade que vive os meus filhos hoje, com quase 15 anos, é ter ali o retorno de como que eu consegui fazer toda a administração da minha carreira, da minha família, e passar para eles princípios e valores e enxergar como que eu estou construindo junto com eles essa história. Então é muito mais o resultado de tudo isso, sabe? Para mim, a prosperidade ela é muito maior no âmbito, para mim, é familiar, né? Então eu chegar a encontrar hoje esse resultado, né, de ver os meus filhos sendo 2 homens valorosos, né, que têm um desempenho muito bom escolar, são assim meninos incríveis. É para mim assim a minha maior satisfação. Eu acho que a minha maior prosperidade, o meu maior ganho é nisso. Então é enxergar que eu consegui fazer muito bem, né, não só o desenvolvimento da minha carreira, mas fazer ali a gestão do meu lar, né, e a criação dos meus filhos, como eu consegui. Então, eu sei que ainda tem uma grande etapa pela frente, mas o caráter deles já foi formado, né, até aqui, e eu sou assim encantada com eles dois, né, e para mim acho que a maior vitória é essa, para mim a prosperidade, né, sem dúvida é a familiar. Filhos são a maior missão que nós temos nessa terra, né, Janete? É o nosso maior tesouro, né? E prosperidade, muita gente associa prosperidade a dinheiro, Material. a bens materiais, a tudo aquilo que se conquista ao longo dos anos e que não é sobre dinheiro. No meu ponto de vista, né, prosperidade é você estar em paz consigo, é você olhar para trás e ver que toda essa jornada que foi construída com muito esforço, muita dedicação, abrindo mão muitas vezes de muitas coisas, que as pessoas assim, se olhar para a Janete, as pessoas olham a Janete e vê a Janete nesse momento que ela está hoje. Mas o que ela passou para chegar até aqui, o que ela precisou buscar de conhecimento, de capacitação, de sofrimento, porque a gente fala sobre crescimento, né? Mas aquilo que foi doloroso, o quanto que você teve que se esvaziar de si mesmo, muitas vezes, criar aquele personagem para poder estar bem com as outras pessoas. Então, é sobre isso, né? É sobre esse crescimento, é sobre essa vitória, entre aspas, de tudo aquilo que foi buscado, que alcançamos e que não alcançamos sozinhos, né? Tivemos aí os nossos parceiros, as pessoas que também nos apoiaram, que estavam conosco, que nos seguraram na mão, que nos deram apoio, suporte e que fizeram nós olharmos aí para os nossos filhos, né? Eu tenho só uma, Janete tem 2, né? Mas eu já sou vó também, e aí entra já uma... Não pode chorar, né? Então, assim, já entra um bem maior, preciosinho, e que é para onde nós vamos deixar os nossos olhares para dar continuidade a tudo isso que nós conquistamos e que valeu a pena, é claro. E é o ser e não o ter, né, Renata? Exatamente. É muito isso, é o Exatamente. ser e não o ter. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim, ah, você podia ter muito mais. O ter, ele é consequência do fazer, mas a base da pirâmide é o ser. Então, se a gente não olha para a nossa essência, não se respeita, não se conhece, como é que a gente vai passar para o próximo passo, fazer e chegar na consequência, no resultado que vai ser o ter, né? Ele é automático, mas não é. Prosperar não é sobre dinheiro. Que lindo, meninas.
vocês falaram sobre um pilar super importante, família, né? E acredito em tudo do que vocês falaram, né? Conheço a Janete há mais de 20 anos e em vários momentos que atendi ela profissionalmente, conversávamos muito sobre família, sobre filhos, e esse é o mesmo sentimento, né? Os nossos filhos têm idade parecidas, eu tenho uma de 16 anos, a outra com quase 13 anos, e quando eu olho, né, na nossa mente, nunca é sobre o que a gente conquistou ou sobre os sonhos realizados, mas quando a gente olha e fala, nossa, né, como se você tivesse tido aquela sensação de que o tempo todo eu percorri o caminho que era o caminho que eu realmente queria, com bases, com valores, com princípios. Isso é um legado que se perpetua em gerações, então... Nem sempre a gente acerta, né, Aline? Então, principalmente quando a gente fala em decisões não só profissionais, mas as pessoais e em relação à família, muitas vezes a gente erra, né? Eu fui mãe só uma vez, são gêmeos, então às vezes quando você tem dois, acaba que você muda um pouquinho a criação do outro, né? Então você tem a chance de refazer e fazer certo, né? Então, assim, é aquilo, é se permitir e fazer aquilo que realmente você sente que é para ser feito, mesmo sabendo que você pode errar. Então, a prosperidade, eu acho que se resume nisso, é você saber ali que você conseguiu conquistar mesmo em meio a tantas ocupações, né, tantas funções ali, você ter na família, você ter um êxito, né, daquilo que, do seu papel, acho que de mãe, para mim, é o mais gratificante, é o que significa muito mais do que o que eu já consegui conquistar financeiramente até hoje, sem dúvida. E os nossos filhos, em geral, eles não enxergam os altos e baixos, né? Somos seres humanos, então em algum determinado momento, né, a perfeição ela vai estar muito distante da gente, mas eles vão sempre lembrar da presença, do acolhimento, do momento difícil, mas foi um momento que tinha presença, tinham mãos que serviam ali como sustento, como base, uma palavra de afirmação, a segurança de saber eu tenho uma família, eu posso voar, mas eu tenho para onde voltar, eu tenho descanso, eu tenho um abraço. Eu acho que isso são princípios, é um legado que eles levam para a vida, né? Porque isso que você falou é muito importante. Porque os nossos filhos não serão extensão nossas, nós plantaremos sementes e eles precisam ter identidade própria, cada um com sua personalidade. Então, eles precisam, nesse movimento, né, de ter uma base sólida, mas ali eles precisam também, né, voar como flechas. Né? Tão bonito isso, né? E a gente que é mãe, somos 4 mães aqui, e isso que a Janete falou é muito, muito bacana, porque a gente faz as coisas achando que está fazendo o que é certo, né? E muitas vezes a gente nem sempre é o certo, mas a gente erra achando que o que a gente fez era o correto naquele momento, né? E mais uma vez, recalculando a rota, porque o GPS vai levando a gente para outros caminhos, né? Meninas, queríamos agradecer, né, a interação de vocês nesse bloco, né? Continuaremos e quero chamar um intervalo de alguns minutinhos, a gente já retorna. Para crescer e prosperar, é preciso ter com quem contar. Há mais de um século, o Sicredi valoriza pessoas e promove o desenvolvimento local. São milhões de associados, mais de 3 mil pontos de atendimento em todo o país e um atendimento próximo e personalizado. Somos líderes em ranking de atendimento e temos soluções financeiras completas de produtos e serviços para pessoas físicas, jurídicas ou do agronegócio. Conheça o poder do cooperativismo. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta ao Conexão Sicredi Paragominas, agora com a presença do regional da Sicredi Sudoeste, há mais de 20 anos, Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Muito bom estar aqui nesse momento especial.
Estava assistindo, né, um pouco antes aqui e fiquei assim, uau, tanto de informação, que aprendizado. Ouvir você, Renata, Janete, né, e vai ser de muita valia, né, levar esse conteúdo, né, para mais pessoas. Vamos iniciar os nossos blocos de perguntas. Guilherme, complementando essa visão, qual o papel do Sicredi no desenvolvimento econômico de Paragominas e como a cooperativa tem se posicionado nesse cenário de crescimento? Opa, boa pergunta, né? E aí eu trago aqui o que a Renata trouxe de algum tempo atrás, né, a experiência que teve no Sicredi com a cooperativa. A nossa missão sempre foi trazer desenvolvimento local. Então, lá no passado, quando se iniciou o cooperativismo, uniram pessoas com objetivo comum para agregar, para se fortalecer e para avançar um pouco mais, né? E isso não é diferente para Paragominas. E nós temos uma fonte de uma pesquisa do Instituto da FIP, onde demonstra que onde existe o cooperativismo, aumenta mais de 25 postos de atendimento, CNPJs. Aumenta mais de 15%, né, postos de trabalho. Então, o cooperativismo, ele agrega. E não é diferente em Paragominas, né? Então, nós estamos aqui há mais de 16 anos, cumprindo esse propósito. Nem sempre foi, né, flores. Tivemos grandes desafios. As pessoas que iniciaram, trouxeram o cooperativismo para Paragominas lá no passado, né, tiveram grandes desafios. Temos vários desafios. Passamos ciclos, né, como a Janete bem trouxe, né, no dia a dia. E temos avançado. Então, nós estamos, né, avançando e estamos felizes por participar desse momento, né, e por ver que a população de Paragominas tem acreditado no Sicredi durante essa jornada e temos avançado. Muito legal, obrigada. E é uma honra fazer parte, né? Sim. Que bom que todos nós fazemos parte, né? Todos nós somos associados aí da cooperativa. Verdade. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Janete. Janete, Paragominas vive um crescimento econômico importante. Como você enxerga o papel das instituições financeiras no desenvolvimento da cidade e do agro regional? Então, sem dúvida, as instituições financeiras, elas têm um papel fundamental, né? Empreender no nosso Brasil não é fácil, né? Então, quando se tem parceiros fortes, né, que compreendem muito de cada negócio, é de extrema importância, né? Como eu falei no início, existem ciclos para as atividades, né? E aí a gente fala dos ciclos do agronegócio. Então, por exemplo, uma cooperativa como o Sicredi, ela consegue compreender bem dessa atividade, né? Diferente de outras instituições que em alguns momentos tiram o pé ali de alguns segmentos, né? Quando se compreende o negócio, quando se compreende a atividade, a instituição ela se torna muito mais parceira, né, do empresário, do produtor, gerando ali aquela relação de confiança. Então, a instituição ela tem um papel fundamental, né, dentro do desenvolvimento do negócio, né, da região como um todo, porque gera através da instituição ali a confiança de você conseguir virar aquele ciclo, né? Então, a gente não consegue, como empreendedor, muitas vezes, usar apenas um capital próprio. Então, a gente precisa de um capital de terceiro, né? De uma instituição. E a instituição, quando ela compreende cada cadeia, né, ali, ela traz, sem dúvida, né, um reforço muito importante para o caixa da empresa, para o caixa do produtor, no momento de necessidade. Você tocou num ponto importante de entender, né? E essa é a essência do Sicredi, né? Entender para atender. É até um slogan que nós temos. Nós utilizamos muito isso, né, Marjorie? E você conseguir entender a realidade do produtor através do relacionamento. E o Sicredi ele tem feito um movimento assim, muito especial, expansão, em especial para o norte do Brasil, estado do Pará, Manaus. Temos avançado, né, aberto agências para estar próximo, inclusive estamos customizando atendimentos para aquela realidade, né? Então nós temos trazer um exemplo, né? A gente tinha muita experiência em algumas culturas. Chegamos no Pará e identificamos a cultura do açaí. Como que funciona isso?
né? Como que é o ciclo do açaí? Como que é essa venda? Então a gente tinha muita expertise na pecuária, no soja, na agricultura e o açaí. Então a gente precisou entrar para dentro, né? Entender um pouco mais para conseguir levar uma solução financeira e não só o dinheiro, né? Mas aquela consultoria, aquele conhecimento para melhorar a vida, a qualidade de vida do produtor de açaí, né? Então estar presente, próximo, né, ali a gente vai conseguir identificar as oportunidades, né, que aquela comunidade, aquele produtor, aquela cidade precisa, e o Sicredi tem essa flexibilização de poder fazer algo bem customizado para aquela realidade. Entender para atender. Para atender. É, muito bom. E fazendo aqui uma pergunta para a Renata, falando em crescimento, né, também, o agro moderno exige cada vez mais gestão, estratégia e visão empresarial. Como você percebe essa transformação no perfil do produtor rural? Essa transformação ela vem acontecendo ao longo dos anos, né, e nós percebemos que num passado não muito distante, o produtor ele era muito mais focado na produção. Então, a produtividade é algo que tanto o pecuarista, quanto o agricultor, quanto aquela pessoa que está envolvida lá no plantio do cacau, é o foco, né, de cada um deles. Mas entendendo o negócio como um todo, e aí é onde nós observamos a necessidade, não só na agricultura, na pecuária, mas em qualquer segmento, e nas indústrias, no comércio, da implantação da gestão. Nenhum negócio sobrevive sem gestão. E está cada vez mais necessário, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, você implantar a gestão dentro da fazenda, entender como que funciona a gestão, porque muitas vezes a pessoa ela tem aquela barreira quando se fala de gestão, muitas vezes pelo desconhecimento. Mas não são ferramentas e não são coisas que dentro da propriedade é muito difícil de fazer, muito pelo contrário, né? Entender de gestão é você olhar para o negócio como um todo, praticando a liderança, entendendo das finanças, fazendo controle, investindo em pessoas, conhecendo, aplicando recursos humanos, para que você possa produzir bem, é claro, não deixar a produtividade de lado, mas com esse equilíbrio para ter, no final, uma lucratividade, uma rentabilidade maior, que é o que o produtor precisa, né? Não é só produzir, porque a produção pode ser alta, mas se você teve um custo elevado, se você não comprou bem, se você não vendeu bem, se os teus colaboradores não estão trabalhando de maneira adequada para fazer com que isso retorne para dentro da atividade, dificilmente o negócio vai sobreviver e ser sustentável. Não é só produzir, né? Não é só produzir. Eu tenho até uma vez ouvido do produtor falando, questão de taxa, né? A gente vive um momento de juros elevados, né? Isso não é bom para a economia, etc. Mas eu quero dar um exemplo assim que ele trouxe, falou, Guilherme, não é o juro que eu vou pagar, mas eu quero saber qual que é o percentual que eu vou ganhar aplicando esse recurso. Então eu posso pagar, um exemplo, 10%, mas deu retorno de 15%, opa, estou aqui tô no verde. E muitas vezes também eu não tendo esse conhecimento da gestão, que não é tão complexo assim, né? Eu faço, poxa, eu peguei um juro barato, mas eu vou investir em algo, cara, não me deu retorno nenhum. Então é uma gestão simples que chega no ponto de equilíbrio, né? E são processos que, quando implantados dentro da atividade, de maneira organizada, ordenada, né, um planejamento bem feito, um planejamento estratégico que você possa ter visão a curto, médio e longo prazo do que é o teu negócio, traz um diferencial muito grande. Esses processos, se você olhar para todos eles e de repente, por exemplo, você faz um controle dentro da propriedade. Eu conheço fazenda que não tem controle de diesel, que não tem um controle de entrada e saída do estoque, que não tem um controle financeiro. O controle, muitas vezes essa palavra pesa, né? Mas é ele que vai te dar ferramentas para você
tomar decisão, para você ter mais assertividade, para você ter a visão como um todo do teu negócio, né? E esses processos não são processos complexos que você precisa, de repente, imaginar algo muito grande dentro do negócio. A gente começa pequeno, igual construir uma casa. A gente começa pela base e vai subindo as paredes, faz o telhado, faz a parte interna, e você vai arranjando isso de maneira que no seu dia a dia isso começa a ser natural, né? Não traz tanto impacto para você fazer, de repente, tudo de uma vez só. O que acontece? Na grande maioria das vezes, o produtor rural, ele começou a produzir e essa produção, ela foi acontecendo. E nenhuma propriedade, nenhum negócio deveria começar sem a base da administração. Essas ferramentas todas a gente tem dentro da administração, não só dentro das propriedades rurais, mas em qualquer negócio, né? Primeiro você constrói a base e depois você vai avançando em cada patamar para você ter, claro, o seu negócio sempre sustentável. Eu costumo sempre dizer, Renata, que é o básico bem feito, né? Não é aquela planilha cheia de setinha de colorido, não é nada disso. Visual, que você é ali mesmo o arroz com feijãozinho ali. Bem temperadinho. Exatamente. Mas desde que você tenha o controle, né, de tudo que você recebeu, o que você tem para receber, para pagar, e isso tenha no final como te mostrar ali o resultado de todo o seu esforço ao longo de um ciclo. Nesse sentido, as empresas que crescem de forma sólida geralmente têm planejamento financeiro muito forte. Quanto uma parceria financeira estratégica influencia nesse crescimento? Olha só, Aline, é importante demais. Eu sempre digo que quando você constrói um planejamento, você precisa deixar ele de forma transparente para todos os stakeholders, né, ali. Todos que estão ao seu redor, que vão fazer parte, né, ali do objetivo final. Então, eu não construo nada sozinho. E o que é importante? Quando você constrói um planejamento, seja ele algo de curto ou de longo prazo, mas algo que tenha um impacto para o seu negócio, de repente trazer para uma escala maior, é muito importante que você tenha clareza de transmitir isso para quem é parceiro, principalmente para quem é parceiro financeiro. Por quê? Porque ele vai te ajudar a conseguir que você realize, mas ele vai conseguir te mostrar também quais são as dificuldades que você vai ter ao longo do caminho, né, de forma estratégica, porque muitas vezes você desenha ali o objetivo e não consegue, no detalhe, identificar algumas dificuldades que você pode ter. Então, quando você tem um relacionamento muito próximo com a instituição, que você coloca ali os desejos, né, o que você tá programando ali de fazer, né, um investimento, uma expansão, que seja, que você traz essa informação clara para a instituição parceira, a instituição tem a oportunidade de olhar para fora do seu negócio e trazer informações importantíssimas que vão agregar, não é apenas financeiro, né? Então, assim, falando um pouquinho do projeto, né, que nós estamos aí na véspera de inaugurar, é um projeto que ele iniciou há 5 anos atrás, nós planejamos há 5 anos atrás, né? Então, ao longo desse tempo, foram muitos momentos de discussão ali, de troca de informação com parceiros financeiros estratégicos que agregou muito dentro do negócio, né? Não é só apenas saber qual é a fatia do negócio que essa instituição pode agregar, né,
dentro desse projeto, mas são informações externas do segmento, que instituições elas têm ali uma cartela de clientes que podem te ajudar, né, com informações estratégicas que muitas vezes você acha que você já leu tudo sobre aquele assunto, né, mas é um negócio novo, é um negócio diferente. Então, quando você fala em estratégia, né, em um plano orçamentário, em algo que você vai fazer um investimento, quando você tem uma instituição parceira que consegue trazer dados, conseguem trazer informações, elas enriquecem muito todo o processo. E esse enriquecer, ele não é apenas financeiro, mas de conteúdo mesmo, do que pode agregar. Obrigada, Janete. Perfeito. Renata, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, agora para as duas. A gente está apresentando aqui o podcast da chegada de uma nova agência, que é a Agência Nova Conquista, e eu gostaria de saber de vocês duas. Essa agência, ela traz um conceito muito diferenciado, sofisticado e acolhedor. Vocês acreditam que ambiente, experiência e relacionamento fazem diferença na construção de confiança com uma instituição? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que quando você tem uma relação mais próxima, a primeira pessoa, né, ali que você vai lembrar é o gerente da sua conta. Né? É isso, assim, eu tenho contato com muitas instituições parceiras e eu confesso que aquele gerente que está sempre mais... Janete, eu estou passando só para tomar um café. Vai ser sempre o gerente que no momento ali e troca a informação, troca a ideia. E quando a gente fala de uma agência física, né? A gente a proposta com que o Sicredi está trazendo essa agência, eu achei assim super diferente. Eu acho que tem tudo a ver. O Guilherme, o dia que foi me visitar, né, eu falei assim, nossa, mas enquanto outras instituições estão fazendo ali o inverso de vocês, né? E ele me trouxe para refletir que realmente assim a importância de estar próximo. Né? Então, vocês estão indo na contramão do que tem acontecido, todo o movimento aí no mercado financeiro, inclusive, né? Apostando realmente todas as fichas aí em estar próximo, eu acho que é isso mesmo, né? E eu não falo apenas da atividade do agro, mas como um todo, né? Como cliente mesmo, como pessoa física, quando você está num ambiente que você se sente à vontade, né, ali, você quer estar sempre próximo e os negócios eles vão ser consequência dessa relação, sem sombra de dúvida. Eu penso que esse movimento inverso, ele é muito apropriado, porque nós vivemos numa era totalmente tecnológica, digital. E que afasta, né? Isso mesmo, onde as pessoas, ela distancia quem está próximo e aproxima quem está distante. Então, essa conexão, ela é muito apropriada nesse momento. E vai ser cada vez mais necessária daqui para frente, porque a proximidade, ela gera conexão e a conexão gera bons relacionamentos. E esses relacionamentos, eles são duradouros ao longo do tempo, se existe confiança, se existe respeito, se existe troca, se existe parceria. Então, é tudo isso junto que vai fazer com que a nova conquista seja realmente uma conquista para o município de Paragominas, um município que cresce, que desenvolve. O agronegócio ele é grande impulsionador de tudo isso. Tivemos um problema técnico e estamos de volta. Gostaria de fazer uma pergunta para o Guilherme. Com essa expansão e novos modelos de atendimento, o que os associados podem esperar de diferente nessa nova agência e no futuro da presença do Sicredi na cidade? Boa pergunta, e acho que todos nós temos, né, uma expectativa muito
alta de que fique claro esse posicionamento do Sicredi, em especial em Paragominas, né? Nós queremos continuar próximo com o associado, trazendo um espaço, com toda certeza, customizado, um espaço aconchegante, onde toda a comunidade vai poder utilizar ali um espaço café, vai ter um espaço cowork, as empresas, as instituições que quiserem utilizar a nossa estrutura, né, para um evento como esse, por exemplo, de podcast também, a gente vai ter essa estrutura para que cada vez a gente possa ser relevante, né, para a sociedade, mas acima de tudo que a sociedade, os associados possam entender que isso faz parte da comunidade, são deles, estamos aqui por causa da comunidade. Perfeito, obrigada, Guilherme. E Guilherme, ainda com esse olhar institucional, a chegada de uma agência, de uma nova agência, trazendo esse novo conceito de atendimento e relacionamento, o que esse movimento representa para o Sicredi e para o desenvolvimento do município? Eu vou trazer uma fala lembrei de uma fala aqui do nosso presidente, seu Antônio Geraldo Vrobel. Ele fala assim, o Sicredi no município ele é do tamanho do sonho do associado, né? Então, quanto mais o associado ele acreditar, e em Paragominas a gente tem visto na história que o associado tem acreditado, nós vamos avançar. Mas olhando assim, de forma um pouco mais técnica para os números de Paragominas, é uma cidade que nós temos mais de 120 mil pessoas economicamente ativas. Então, assim, entre CNPJ e CPF, nós temos mais de 120 mil pessoas. E dentro do Sicredi, nós temos 10%, 12 mil associados. Então, nós temos um campo ainda para avançar bastante relevante. Olhando para o crédito, né, em algum momento a gente falou do crédito, do cenário, realmente a gente está um cenário mais conservador, mais analítico, né, em todos os aspectos, não só no sistema financeiro, mas nós temos aqui em Paragominas próximo a 2,5 bi de carteira de crédito. E o Sicredi tem 11% desse valor. Então temos um campo para avançar. Recursos totais nós temos em Paragominas 600 milhões, nós temos ali 17% desse valor dentro do Sicredi. Então assim, quando a gente olha, né, para aquilo que nós temos dentro de casa, nós podemos avançar. E o cooperativismo é bom para todo mundo. Então qual que é o nosso sonho? Que 100% seja no Sicredi, obviamente, né, que isso a gente vai escalando durante o tempo, a jornada. Iniciamos há uns anos atrás com a primeira agência lá no centro, estamos aqui na Flamboyant, né, uma agência que nós inauguramos o ano passado, em outubro. Esse segundo semestre vamos inaugurar a Nova Conquista com esse conceito, né, bem diferenciado, segmentado, né, que, né, quem mora em Paragominas ou está passando ali na principal tem visto, né, a robustez desse prédio, né, de um público mais específico, mas também nós iremos avançar daqui um pouco, porque não ter uma agência do Sicredi em todos os bairros de Paragominas. Então nós queremos avançar porque a cooperação ela é relevante, faz a diferença e agrega, e onde tem uma cooperativa todos ganham. Verdade. Guilherme, nesse sentido, Paragominas é uma cidade em constante crescimento e com grande potencial econômico. Qual é o olhar do Sicredi para esse cenário? E como a cooperativa pretende continuar contribuindo para esse desenvolvimento? Nós trouxemos ali alguns dados ali na resposta anterior e que tangibiliza isso, né? Então a gente está avançando, a gente, né, entende que o nosso modelo de negócio ele precisa chegar a todos os bairros, todas as pessoas, todas as casas, não só do ponto de vista financeiro, mas de posicionamento, porque cooperação ela precisa ser um estilo de vida, eu preciso entender que isso é importante e relevante. E olhando para o nosso modelo e para a nossa ambição, é que o Sicredi possa chegar em cada lar, cada bairro de Paragominas. E nós temos potencial, né, e uma fala que eu quero trazer para todos nós, assim, olha para o município, a gente está vendo que está em expansão, está crescendo, está pujante, nós temos muita oportunidade, né, em Paragominas, no estado do Pará, e nós estamos avançando, queremos avançar, né, todos estão crescendo. É um momento, sim, né, que não está tão favorável assim, nós estamos com as margens, né, bem mais justa, mais apertada, mas nós temos condição, estamos vivendo um ciclo e logo ali na frente a gente vai ver a pujança desse momento, né? Então, nós estamos bastante otimistas, né, por aquilo que nós estamos semeando e vamos colher. E aí, Aline, eu quero fazer uma reflexão. O sistema Sicredi, o cooperativismo, iniciou com um sacerdote lá atrás, nosso querido padre Teodoro, e ele fez um movimento lá atrás e talvez ele não conseguiu imaginar que o Sicredi ia sair lá de Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul, na linha Imperial,
né, cruzar o Brasil, estamos aqui no norte do Brasil, né? Então, com toda certeza, a nossa expectativa é de crescimento e de avanço, não só olhando para frente, mas se a gente olhar no retrovisor e falar, cara, já deu certo, nós já avançamos, já crescemos e podemos avançar muito mais hoje com a expertise, tecnologia, conhecimento, avançar mais ainda. Verdade, obrigada. E o mais bacana do cooperativismo é justamente representado pelo símbolo, né? Que é um pinheiro projetado para cima, onde o crescer e contribuir deve fazer parte, deve ser a premissa do cooperativismo e baseado nos associados, né? Nas pessoas que estão ali ao redor e que estão no dia a dia, cada pessoa, cada empresa, cada particularidade, sempre voltado para cima, para o crescimento. Quer ver um negócio, nisso que você trouxe, que não é só... Porque olha para uma instituição e fala assim, cara, eu vou lá abrir uma conta, pegar um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o cooperativismo ele vai muito mais do que isso. Nós temos um projeto que é o PUF, inclusive em Paragominas a gente já está na parte final desse projeto, que é uma parceria que o Sicredi faz com a prefeitura, né? Sicredi, a gente tem uma assessoria pedagógica, onde a gente entra dentro da escola e ensina a cooperação desde o início, para aquela criança ela aprender o que é a cooperação. Então a cooperação ela tem que ser um estilo de vida mesmo. Então eu olho para o meu bairro, cara, o que... Tá, eu estou feliz com o bairro, mas o bairro está legal dessa forma, o que eu posso fazer melhor? É mudar a essência. Né? E isso é cultura que a gente vai avançando, vai aprimorando, vai trazendo pertencimento para as pessoas, para a comunidade, e isso faz a diferença, né? Então, nós trabalhamos sim com crédito, trabalhamos sim com recurso, mas é muito mais que isso, né? A gente poder, de fato, impactar na vida das pessoas e ela olhar, cara, eu fui melhor, estou melhor hoje porque eu vivo a cooperação. Então, é muito relevante o que você trouxe. Perfeito. E agora, caminhando para o encerramento, eu gostaria que vocês, Janete, Renata, que mensagem vocês deixariam para os empresários, produtores rurais e investidores que acompanham esse momento de expansão do Sicredi? Eu acredito que toda essa construção, né, um negócio, ele é baseado em muito trabalho, gestão e bons parceiros. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós conversamos muito a respeito e sabemos que no dia a dia nós precisamos uns dos outros, nós dependemos muitas vezes de tanta coisa, mas uma instituição ela tem uma representatividade muito grande dentro de um negócio e é ela que pode trazer, inclusive, pontos que são fundamentais, como, por exemplo, o crescer, o contribuir, o estar dentro daquela atividade, fazendo com que ela prospere de maneira segura, sustentável. E é exatamente isso que nós buscamos nas empresas, nas nossas parcerias, nos negócios que a gente realiza, porque tudo que nós fazemos que gera resultado, que tem produtividade, que tenha o prosperar, ele acaba retornando para a comunidade, para o local onde nós estamos. Então, é sempre o fechar da engrenagem, né? Onde uma peça vai se juntando com a outra e faz todo o movimento acontecer. E desejo que o Sicredi, com a nova conquista, possa trazer tudo isso e muito mais para Paragominas, para a nossa região, para os empresários, para o agronegócio, para todas as empresas e todas as pessoas que fazem parte aqui da nossa sociedade, da nossa comunidade. Eu acredito assim que a cidade só ganha, né? A gente, quando abre uma agência, abre muitas oportunidades, né? São oportunidades de emprego, né? De geração de renda, de valor, não só valor financeiro, mas um valor social também, né? Então, a mensagem que eu deixo é de valorização, né? Que os cidadãos paragominenses, né, valorizem esse investimento,
porque aquilo que nós falamos, né, nós estamos vendo o inverso acontecer, né, nas demais instituições, onde a presença física ela não está sendo tratada mais com a devida relevância, justamente pelo movimento do mundo digital, né? Então, essa valorização pelo investimento que o Sicredi tem feito, né, na cidade, na região, e uma agência dessa, ela traz um conceito muito diferente, que é o conceito de estar próximo, né, e valorizar isso, né, para que a gente realmente mantenha o sucesso do empreendimento, né, o sucesso do que realmente vocês planejaram. E a contrapartida é a nossa, né, como empresários, né, como pessoas físicas também, de valorizar o investimento que foi feito na nossa cidade. Eu desejo muito sucesso, não tenho dúvida, né, que realmente já é um sucesso, que vocês vão conseguir aí atingir um número que realmente é um número que mantenha essa agência de pé, né, e que faça valer todo o investimento que tem sido feito. A nossa cidade merece, né, um investimento desse, e que a gente acredita muito, né, que Paragominas vai tomar um novo rumo, né? Muitos investimentos estão sendo feitos aqui e o Sicredi, na verdade, está tendo uma visão que as outras instituições não estão tendo, né? Uma visão de futuro. Né? Isso é muito legal quando você consegue enxergar não só o momento presente da dificuldade, mas você consegue enxergar que o futuro ele vai realmente ser um futuro pujante, como o Guilherme diz, né? Que esse ciclo ruim ele vai passar e vocês vão estar muito bem posicionados. Muito obrigada. Uma nova conquista para Paragominas. Perfeito, uma nova conquista para Paragominas, né? E é um presente para o município mesmo, né? A Renata deu o exemplo do pinheiro, né? E em algum momento a gente falou sobre sementes, né? Então a gente está vendo assim, poxa, é um presente, né? Um grande fruto, né? Que a gente está podendo visualizar, viver em Paragominas, e que venha mais, né? Que venha mais frutos assim, né? E com toda certeza uma oportunidade, né? Acho que a gente vê um momento de oportunidade, né? Nós temos que ver oportunidade avançando. Sempre tem, é nesse momento. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer os convidados, Renata, Janete e Guilherme. Obrigada por compartilharem experiências, conhecimento e as perspectivas para o desenvolvimento local. Nós que agradecemos o convite. Obrigada por acreditar, por confiar e principalmente por trazer esse momento tão especial para nós duas, né, Janete? Mais uma vez, só tenho a agradecer. Fico feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Né, já aprendi muito, né, e que a gente possa ali no futuro muito próximo rever esse material e falar, cara, lá como começou, né, olha esse momento, como que foi, né, e a gente poder olhar, poxa, foi legal, mas a gente viver ainda melhores coisas que estão por vir. Então, muito obrigado também, Janete, Renata, Aline, Marge, e toda a equipe aí que trabalhou no Bank Off para pudesse ter a realização desse evento tão especial. Até breve.